miliampere, quilo-ohm, gigahertz, milissegundo, kilovolt, megawatt. Você também já se sentiu meio perdido com tantos termos diferentes? Pois é, quando a gente começa a estudar algo novo, alguns termos parecem realmente muito diferentes daquilo que a gente está acostumado. Mas fica comigo até o final desse vídeo que a gente vai começar a esclarecer alguns desses termos para você, a começar pelos múltiplos e submúltiplos na eletrônica. Simbora pro vídeo? Fala pessoal, José Carlos aqui. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre como trabalhar com números muito grandes e muito pequenos na eletrônica. E esse é um recurso muito poderoso da matemática que nos ajuda a trabalhar de forma mais simples. E quando a gente fala assim, parece que matemática é algo muito difícil e intangível. Mas, como bem lembrado pelo Pato Donald no desenho O País da Matemática, segundo Galileu, a matemática é o alfabeto com o qual Deus escreveu o universo. Então, antes de você se assustar com a matemática, vamos ver como ela pode ser sua grande aliada. Mas antes da gente falar de múltiplos e submúltiplos em si, vamos dar uma revisada rápida no que é o Sistema Internacional. O Sistema Internacional de Unidades e Dimensões, normalmente chamado de SI, é o sistema mais usado em eletricidade, e suas unidades fundamentais são comprimento, massa, tempo, corrente elétrica, etc. Outras unidades podem ser deduzidas a partir das unidades fundamentais. Por exemplo, a unidade de carga é o Coulomb, deduzida a partir das unidades fundamentais de segundo e ampere. A maioria das unidades utilizadas em eletricidade é uma unidade do tipo derivada. Finalmente, falando agora de múltiplos e submúltiplos, para trabalharmos com números muito grandes ou muito pequenos, é adequado trabalharmos com potências de 10. Como a gente pode ver nessa tabela, cada potência de 10 tem um nome único para o seu prefixo. O expoente de uma potência de 10 indica a quantidade de zeros à direita para potências de 10 positivas ou à esquerda para potências de 10 negativas. E pode até parecer que essa abordagem está muito distante da nossa realidade, mas a verdade é que a gente usa prefixos da potência de 10 o tempo todo no nosso dia a dia. Nas estradas e nas sinalizações de trânsito é muito comum a gente ver a sinalização indicada em quilômetros ou metros vezes 10 à terceira, quilômetros. E praticamente todos os remédios que a gente compra na farmácia têm indicação em miligramas, ou gramas vezes 10 a menos 3, miligramas, ou mililitros, litros vezes 10 elevado a menos 3. Já no supermercado a gente compra os produtos tipicamente em quilogramas, ou gramas vezes 10 elevado à terceira. Na realidade, os múltiplos e submúltiplos já foram utilizados até em piadas de filmes. Como, por exemplo, no Momento em De Volta para o Futuro, quando o Dr. Brown percebe que precisa de 1.21 gigawatts para poder fazer a máquina do tempo funcionar, ou 1.21 vezes 10 à nona potência. E quando a gente trabalha com potências de 10, um outro conceito importante que a gente precisa lembrar é a notação científica. A notação científica é um método de expressar números muito grandes ou muito pequenos como um produto de um número entre 1 e 10 por uma potência de 10. Essa forma padronizada facilita os cálculos e comparação entre grandezas físicas, sendo amplamente utilizadas em ciências e engenharia. Além da notação científica, nós também podemos trabalhar com notação de engenharia. A notação de engenharia é semelhante à notação científica, mas as potências de 10 são sempre múltiplos de 3, como 10 à terceira, 10 à sexta ou 10 a menos 3. Essa convenção facilita a leitura e a conversão para unidades do Sistema Internacional, como o quilo, mega ou mili, muito comuns em aplicações práticas de ciência e engenharia. A notação de engenharia é a notação mais comum que a gente vai encontrar quando a gente trabalha com eletrônica. E aproveitando para falar de calculadoras científicas, algumas permitem ajustar o modo de exibição. Então você pode trocar de repente do modo padrão, o standard, colocar no modo fixo e escolher o número de casas depois da vírgula que você vai querer exibir. No caso aqui a gente vai colocar, por exemplo, com 2 casas depois da vírgula. E aí o nosso valor de 47.000 agora aparece ali com 2 casas depois da vírgula. Ou a gente pode trocar e pedir para exibir com notação científica. Perceba que nesse caso
Agora a gente apresenta o número 4.7 vezes 10 à quarta potência. Ou a gente coloca em unidade de engenharia, mantendo aí as duas casas depois da vírgula. No caso agora, 47 vezes 10 à terceira potência. Eventualmente a gente pode brincar um pouco também e trocar a quantidade de casas que a gente quer ver depois da vírgula. Nesse caso aqui a gente vai ajustar para que a gente possa ver 5 casas após a vírgula. Nas calculadoras científicas existem teclas específicas para inserir a potência de 10 do número que estamos trabalhando. Estas teclas costumam ser identificadas por EXP, EX, EE, etc., conforme o modelo da calculadora. Se você não sabia que a calculadora do Windows pode ser configurada para o modo científico, experimente mudar a sua configuração conforme indicamos aqui neste vídeo. Vamos aplicar esses conceitos neste exercício simples para calcular a constante de tempo de um circuito RC. Neste caso, para calcular o tempo de carga do capacitor, a fórmula é 5 vezes o valor do resistor em ohms, vezes o valor do capacitor em farads. Supondo que um resistor de 100 kΩ e um capacitor de 47 microfarads, teremos então que T será igual a 5 vezes 100 kg vezes 47 micro, ou T será igual a 5 vezes 100 vezes 10 à terceira, vezes 47 vezes 10 a menos 6. Fazendo as contas na calculadora, temos que T será igual a 23,5 segundos. Na eletrônica, os prefixos dos múltiplos e submúltiplos são utilizados o tempo todo, como alguns exemplos que a gente está vendo aqui. No multímetro, é importante observarmos os prefixos dos múltiplos e submúltiplos que aparecem nas escalas do instrumento, como quiloohms ou miliamperes. Vamos ver um exemplo de uma medida de leitura de corrente com o multímetro automático. Neste caso, para a medida de corrente, o multímetro deve ser montado em série com o circuito conforme indicado neste esquema. Para um resistor de 1 kΩ com uma bateria de 3 volts, pela lei de Ohm, a corrente deve ser de 3 mA. Já para um resistor de 10 kΩ e a bateria de 3 volts, a corrente deve ser de 0,3 mA ou 300 microamperes. Analogamente, para um resistor de 100 kΩ e a bateria de 3 volts, a corrente deve ser de 30 microamperes. E finalmente, para um resistor de 1 MΩ e uma bateria de 3 volts, a corrente deve ser de 3 microamperes. No caso de leitura de resistência, é comum a indicação em quilo ou em mega, para indicar resistências em quiloohms ou em megaohms. E para a leitura de valores de capacitância, é comum a indicação em microfarad ou nanofarad. E aí, agora que você já entendeu um pouco mais sobre múltiplos e submúltiplos na eletrônica, que tal você dar uma olhada nos outros vídeos que a gente tem aqui no canal e tentar entender os termos que a gente utilizou em cada um dos vídeos? Isso vai te ajudar a entender um pouco mais de como trabalhar com esses números. Se você puder, também tenta procurar alguns exercícios na internet para você trabalhar com notação científica e notação de engenharia. Eu sei que todo mundo hoje carrega uma calculadora ou um celular no bolso, mas é importante você ter esse tipo de noção para saber se quando você faz um cálculo numa calculadora, num celular ou num computador, se a ordem de grandeza do resultado faz sentido para você. Espero que você tenha gostado do conteúdo do vídeo de hoje. E se você puder, já deixa o like aí no vídeo para ajudar o nosso trabalho. Aproveita também e se inscreve no nosso canal e ativa as notificações para que você possa saber das novidades dos próximos vídeos. Por hoje é isso, eu vou ficando por aqui. Tchau!